E agradecer muito o convite para estar aqui hoje, né? Ter essa oportunidade de trocar algumas ideias com vocês. A ideia é exatamente uma conversa, né? Estabelecer um diálogo e uma interação, né? Entre o público, né? Vocês que viram a exposição e eu que estou um pouco aqui no papel de mediador, de potencializador dessas relações estabelecidas a partir das imagens, das obras, né? Então a ideia é um pouco criar uma interatividade, né? Assim, vou fazer algumas proposições assim, em relação à exposição, às imagens do Eccleston, né? A imagética que ele criou e algumas posições, algumas relações também em relação ao momento histórico, né? Em que ele produziu, em que ele trabalhou, e tentando destacar algumas questões que são relevantes para mim, inclusive na minha pesquisa sobre imagem, sobre fotografia, sobre vídeo, sobre arte contemporânea, né? E esse momento em que o Eccleston trabalhou, então dá para a gente fazer uma relação, né, com a pop art, com esse momento de virada, né, cultural, a partir da década de 50, a década de 60, depois a década de 70 também, transformações muito significativas no âmbito da cultura em geral e das formas imagéticas em particular, né? E a gente acompanha aí nesse momento a emergência das imagens eletrônicas, né, da TV, do vídeo, toda a importância da videoarte, de uma série de experimentos que começaram a ser feitos com a imagem em movimento, né, nesse período. O Vito Account, o Frampton, né, vários artistas que se voltaram para o vídeo, vários cineastas também que trabalharam com vídeo nesse momento, né? E o Eccleston também, não sei se vocês chegaram a ver, tem uma obra, tem um vídeo que é muito interessante, que é uma edição de 1 hora, a partir de mais de 10 horas de gravação. E um material interessantíssimo, assim, muito impactante, muito incrível, e que também estabelece alguns contrapontos com as imagens fixas, né, com as fotografias. Que é interessante, assim, fazer um pouco esse rebatimento, né, ver um a partir do outro, ver o outro a partir, né, o vídeo a partir das fotos fixas, que endereçam algumas qualidades e algumas questões um pouco diferentes, né? Esse momento da década de 60 também, eu acho que é interessante para a fotografia, nesse aspecto, né, até técnico mesmo, da fotografia à cor, que os fotógrafos, uma série de fotógrafos, né, a partir da década de 70 também, né, começam a trabalhar de uma maneira muito intensiva com a cor, né? O Stephen Shore, o Joe Meyrowitz e o próprio Eccleston, né? Uma série de fotógrafos que vão passar a dominar a técnica de produção e de impressão da fotografia a cor, né? E ele vai trabalhar com esse processo dye transfer. Quase todas as cópias aqui são a partir desse processo dye transfer, que é um processo super elaborado, muito laborioso, né? Assim, muito difícil de ser realizado, mas que nesse momento os fotógrafos começavam a ter controle, né, do processamento à cor. Em vez de delegar o trabalho a um laboratorista, né, um profissional, né, eram processos custosos e demorados, né, e exigiam uma técnica muito elaborada, o processamento da fotografia à cor. Os próprios fotógrafos, nesse momento, vão começar a ter controle sobre o processo, né, e a poder interferir no acabamento da imagem, nas cores, né, toda a superfície da imagem que estava sendo produzida ali.
Então, esses dois aspectos do vídeo e do controle do processo da fotografia pelos fotógrafos, eu acho bastante interessante nessa época, que é um processo depois que a gente vai ver se intensificar com a imagem digital, né? Dos fazedores de imagens, né? Dos fotógrafos, dos videoartistas, dos cineastas, terem domínio, terem controle sobre os seus meios de produção, né? E acho que é uma etapa assim interessante assim da gente perceber já nesse momento em que a imagem eletrônica estava ganhando um corpo, ganhando uma importância muito grande, né? A televisão, a imagem do vídeo, né? A imagem em movimento no vídeo. E o vídeo, então, remediando, né, a fotografia, remediando as artes plásticas, remediando a própria imagem em movimento do cinema, né? E essa situação, né, essa condição do artista poder parar a imagem em movimento, poder suspender o movimento, poder interferir na montagem, né? Uma série de modalizações, de interferências no processo que vão se tornar possíveis a partir desse momento, né? E que hoje a gente acompanha com mais intensidade aí com a imagem digital, né? Que a gente tem controle absoluto do elemento constitutivo mínimo da imagem, né? E um pouco uma imagem mosaico, né? Que pode se prestar a diferentes saídas, né? Diferentes formatos, né? Uma codificação que pode se tornar uma imagem foto, uma imagem vídeo, um texto, né? Então, esse aspecto modular, né? E da artesania da imagem, que é um pouco uma retomada, talvez, do espírito da experimentação que prevaleceu muito durante o século XIX, né? Anterior à industrialização dos equipamentos e dos materiais, né, fotográficos e cinematográficos. Essa ideia de você trabalhar, né, de você interferir no processo, que é um pouco uma ideia de um teórico, né, o Wilhelm Flusser, né, Wilhelm Flusser, que é um pouco essa ideia de você quebrar a caixa preta, né? De você entrar dentro do aparelho, de você ter domínio sobre o aparelho, de você desmontar o aparelho e remontá-lo a seu favor, né? Eu acho que essa operação é bastante interessante, começa a acontecer nesse momento. Eu não sei se vocês têm essa sensação assim, mas vendo as fotos, vendo a exposição, a sensação que me passa assim, é de uma dubiedade, assim, de uma ambiguidade, né? Ao mesmo tempo que o que está sendo fotografado, as situações que estão sendo apresentadas são situações de decadência, né? De ruptura, de imagens corroídas, de quase que um fracasso, né? E um certo clima desolador por vezes. Eu também sinto, ao mesmo tempo e com uma força muito grande também, uma vitalidade no sentido de força vital mesmo, né? Uma certa esperança, né? Então, ao mesmo tempo que uma celebração dos ícones e das situações caóticas da cultura de massa, né? Da cultura popular, ao mesmo tempo também uma perspectiva de futuro, né? Uma perspectiva positiva, assim, né? De construtiva em relação ao presente, em relação ao futuro, né? Então, eu não sei, eu vejo essas imagens, eu fico muito defrontado com essas duas situações, né? De uma certa ambiguidade, de uma relação que às vezes favorece mais um olhar nostálgico, um olhar da perda, e por outros momentos prevalece mais um olhar do que se ganha, de uma perspectiva, de uma possibilidade de futuro, de uma abertura, né? De uma relação mais para cima, assim, né? Mais positiva, né?
Acho interessante pensar nessas duas forças, né, nesses dois elementos presentes simultaneamente, né, na imagem, nessas construções, assim. A questão do imaginário da pop, né, está muito ligada aí à sociedade de consumo, aos signos, né, da cultura de massa e da cultura do dia a dia, né? Então é o banal, são os momentos quaisquer, são as situações triviais do dia a dia, desprovidas de significados fortes, né? de um sentido pregnante, né? Então a gente está muito longe aqui também do momento decisivo, né? daquelas, né? de toda uma cultura assim do vou fotografar o que tem uma importância, né? o que é, vou celebrar, né? Os ícones da cultura, da alta cultura, né? Do belo, né? Do esteticamente prazeroso. Acho que o que está em conta aqui é uma outra questão, né? E essa recorrência dos slogans publicitários, né? Nessas fotos são muito marcantes, né? Acho que é a nota, assim, né? Acho que a singularidade desse trabalho é exatamente de apresentar esses signos da cultura de massa, da cultura popular, né? Desde o ponto de vista da presença desses signos na paisagem, né? E a partir desse momento, então, a gente não vai estar mais falando de uma paisagem no sentido de uma paisagem adâmica, né? Original, mas a gente vai estar falando de uma paisagem dominada, né? Invadida, atravessada por esses signos e por esses sinais, por essas placas, né? Então, o Eccleston nunca vai mostrar o horizonte, né? A natureza isoladamente. Nós vemos a paisagem, mas nós vemos a paisagem a partir do recorte do vidro do carro, a partir do recorte da tela do drive-in, né? Das placas publicitárias. Então, tem sempre esse atravessamento entre natureza e cultura, né? Em que a questão do artifício começa a ser muito presente também, né? Não é uma natureza natural, já é uma natureza construída, né? O espaço da natureza não é mais o espaço dado, né? Original, é o espaço que é conquistado, né? Acho que essa relação assim é bastante interessante. E também do ponto de vista da obsolescência desses signos, né? E do que significa a presença desses slogans publicitários em diferentes locais, né? Porque eles são colocadas essas placas, esses cartazes, né? Essas frases, elas são feitas previamente, né? Constituídas e colocadas nos lugares à revelia de qualquer circunstância local, né? E como é estranho a presença de muitas delas, né? Como elas caem mal, né? Talvez o trabalho do Eccleston tenha também esse momento assim de revelar como a cultura popular, né? Como o dia a dia, como os lugares em que nós normalmente habitamos, como esses lugares se apropriam, né? Singularizam essas mensagens que são mensagens abstratas, né? São mensagens industriais, né? Feitas massivamente, né? Como cada comunidade, cada pessoa, cada local, né? Convive, né? E torna essas mensagens próprias, né? E uma série, então, de outras ambiguidades, né? Acho que esse trabalho da cultura popular aí tem um pouco esse sentido. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, assim, mas
praticamente todas as fotos, todas as imagens, ou elas apresentam um signo publicitário, né, uma marca, um slogan da publicidade de massa, ou um retrato, né, ou uma pessoa em primeiro plano, né? E as fotos são muito impressivas, né? Tem um primeiro plano muito forte, quase sempre. Mas essa alternância entre retratos, né, de pessoas e signos publicitários, ela se apresenta muito marcante, né? Então, quase todas as fotos, quase todas as imagens revelam, né, traduzem esses dois lados. Me levou a pensar numa situação em que essas placas, esses cartazes, esses letreiros, eles funcionam um pouco como um rosto, como o retrato, né, de uma pessoa, que capaz de revelar uma identidade, uma história pessoal, os traços singularizantes de uma personalidade, né, que é toda a questão aí do gênero retrato, que é tão importante na história, né, da fotografia e das artes plásticas em geral. Né? Parece que essas placas têm essa capacidade também de falar de um tempo, né? De dar conta de uma fisionomia de um momento, né? De dar conta de uma singularidade, de uma particularidade de como uma comunidade experimenta os signos da cultura de massa, né? Então tem toda uma questão de uma identidade social, né? De uma realidade social que se apresenta a partir desses slogans, né? Quase sempre carcomidos, corroídos pela passagem do tempo, né? Queria fazer algumas poucas colocações, assim, na verdade, em dois momentos, assim, conversar um pouquinho sobre a questão da representação, né, nesse momento, e que é bastante reveladora também de algumas questões que são muito presentes nessas imagens, e depois sobre a questão do tempo, né? A questão da representação e do tempo. Parece que, nesse momento, a cultura pop, né? A arte pop está muito voltada e está estabelecendo um outro paradigma da imagem. Eu acho que é um novo estatuto da imagem que começa a se delinear nesse momento. Um momento de passagem, um momento transicional, né? Aí entre a cultura moderna, entre a era moderna e a era pós-moderna, entre as técnicas analógicas e a tecnologia digital, com o vídeo e a tecnologia eletrônica aí nesse intermediário, nesse momento, né, entre uma e outra, né? No momento em que a imagem se apresentava, né, durante o modernismo, até a década de 60, muito como uma representação mais passiva de alguma coisa que existia fora da imagem, para uma situação em que a imagem vai ser mais apresentação do que propriamente representação. Então, pensando aí numa autonomia da imagem, né? Parece que a imagem se torna mais autônoma, que ela começa a falar por ela própria, assim, né? Com um certo distanciamento em relação a uma realidade prévia, assim, a um referente anterior, né? Alguma coisa que estava diante da imagem. Parece que a imagem se auto-institui, né? E ela se define como o próprio, né? Como as suas próprias potências, a partir das suas próprias proposições, enquanto imagem, né? Enquanto objeto, imagem. Eu acho assim, a questão da composição, do corte abrupto, né? Dessa composição dele assim, quase que inconsciente, né? Quase impensada, ela tem muito a ver com esse lugar da imagem propositiva, né? De uma imagem que se apresenta como um processo, assim, né? Não é aquela imagem estudada, não é a imagem que focaliza todos os objetos, que coloca tudo em quadro, bem definida, né? Bem delineada, aquela composição toda certinha,
né, como Ansel Adams, assim, que dá, eu acho que essa composição casual, né, ela manifesta um pouco esse lugar de autonomia da imagem, né, que o que está importando não é tanto apenas o que está sendo mostrado, mas também a própria fotografia, o próprio modo constitutivo, né, da fotografia. Não sei se você concorda, assim. Porque são imagens banais, assim, também. Os objetos não têm nenhuma importância, né, às vezes, né, muitas vezes, assim, não tem não é a celebração, né, do que está sendo, uma exaltação do que está sendo mostrado, assim, eu acho que é mais Peso dado, né? o modo de enquadrar. Em relação à rua, o carro cortado, tudo isso meio fora de lugar, né? Muito casual, como se diz, né? Exatamente. Não tem uma construção. Eu acho que tem muito esse jogo com a imagem, né, que é um jogo lúdico, assim, que é uma certa despretensiosidade, entre aspas, né? Mas eu acho que tem essa leveza, tem essa questão aqui que é presente, sim, muito em oposição a um rigor formal, né? A uma composição muito fechada e, né, muito bem arquitetada, né? E com tudo previsto, assim, com tudo em quadro, né? Num momento decisivo, assim, num momento crucial da ação. Aqui não, é quase que um momento qualquer de um objeto trivial, e o lugar do fotógrafo é muito o lugar de quem estabelece um jogo, né, com o visível, com a imagem e com o espectador, né? E eu acho que tem essa questão da leveza, né? Talvez tenha uma certa ironia também, né? Um humor, uma ironia. Sim, eu sinto assim, um vizinho no canto do olho. Vem um pouco dessa ambiguidade, né? Parece que são situações aparentemente fortes, mas tem sempre esse jogo da ambiguidade dos dois lados, né? Eu acho que esse elemento da ironia, ele apresenta uma dupla face. Ele apresenta também um lado de potência de vida, né? De esperança, assim, de possibilidade, né? De devir, né? De futuro nesse sentido. Então, acho que ao mesmo tempo que tem o lado mais negativo, né? Esse lado mais... existe também um outro lado muito forte também. Eu vejo o trabalho dele muito a partir dessa ambiguidade, da presença simultânea desses dois elementos. Uma coisa que está muito presente no vídeo também, né? Que é essa relação intensa, né, com o entorno, com as pessoas, né? Tem uma intensidade que eu acho que dá a ver aí uma perspectiva de abertura também, né?